Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma cooperativa de radiotáxis tem como meta atender em no máximo 15 minutos a pelo menos 95% das chamadas que recebe. O controle dessa meta é feito ininterruptamente por um funcionário que utiliza um equipamento de rádio para monitoramento. A cada 100 chamadas, ele registra o número acumulado de chamadas que não foram atendidas em 15 minutos. Ao final de um dia, a cooperativa apresentou o seguinte desempenho. Então eu tenho a tabela, né, com as chamadas aí acumulando-se de 100 em 100, então as primeiras 100, as primeiras 200, 300, 400, e depois aí na última coluna não atingiu-se as 500 chamadas. E na linha de baixo eu tenho o número acumulado de chamadas não atendidas em 15 minutos. Então nas primeiras 100 chamadas 6, depois 11, 17, 21 e assim por diante. Esse desempenho mostra que nesse dia a meta estabelecida foi atingida. Então ele pergunta aí quando que atingiu-se essa meta. Que meta é essa? A meta é que pelo menos 95% das chamadas sejam atendidas. E aqui na tabela eu tenho o número acumulado de não atendidas. Então eu vou pensar, ó, se eu quero que pelo menos 95% das chamadas sejam atendidas, significa que eu quero que no máximo 5% não sejam atendidas. 5% no máximo. Ele quer que pelo menos 95% sejam atingidas. Então eu quero que 5% no máximo não sejam atingidas. Na realidade não seria bem 5%, né? Seria 4,99999. Porque ele quer uma eficiência de 95%. Então, no máximo, eu posso ter no máximo 5% de não atendimento, né? Porque se eu não atender 5%, eu ainda mantenho aí uma eficiência de 95%. Então, 5% no máximo não atendidas. Então, vou me fixar nisso porque na tabela ele fala em chamadas não atendidas. E eu vou criar aqui uma linha auxiliar para ajudar a resolução. Então, olha só. Se eu tenho 100 chamadas, 5% de 100 chamadas equivale a 5. 5%, 5 por 100. Então, esse 5 seria o máximo de chamadas não atendidas que eu deveria ter nessas 100 chamadas. Como eu estou com 6 aqui, ó, então significa que eu extrapolei, né? Eu excedi esse 5% no máximo. Analisando 200 chamadas, aí pensa comigo, se em cada grupo de 100 eu tenho 5 possibilidades de não atender, em 200 eu tenho 10. Então, no máximo aqui, 10 chamadas não atendidas. E aqui eu tô com 11, eu tenho uma a mais. Ó. Então, aqui não satisfez, 200 também não satisfez. E aí pensa, em cada grupo de 100, 5% significa 5 a cada 100. Então, se eu tenho 5 a cada 100 e o total de chamadas aqui acumuladas são 300, então seria 5 na primeira 100, mais 5 seriam 15. Então, no máximo aqui, 15 chamadas não atendidas. Mas nas 300 primeiras chamadas eu fiquei com 17. Então, eu excedi 2. Então, também não satisfez a condição que a empresa está exigindo. E aí eu vou para as 400 chamadas. Aí o raciocínio é semelhante. A cada grupo de 100, eu tenho que ter 5 chamadas no máximo não atendidas. Como são 400, seriam 4 vezes 100, seriam 4 vezes 5 chamadas não atendidas, 4 vezes 5, 20. Então, no máximo, 20 chamadas não atendidas, e aqui eu estou com 21. Então, aqui excedeu uma chamada além do objetivo da empresa. Então, 400 também não serve. Logicamente que a resposta será, então, aqui nessa faixa, né, porque nenhuma das outras atingiu. Então, não vai ser nem nas 100 primeiras, nem nas 200 primeiras, nem nas 300, nem nas 400 primeiras, e sim ao final do dia. Então, tudo indica que essa é a resposta. Para eu ter certeza, deixa eu só completar aqui, aqui deveria ser 20, né? Para eu ter certeza, eu vou calcular 5% de 482. Então, esse é um jeito. Então, se eu pensar assim,
482 é o 100%. E aí eu quero calcular 5%. Isso vai dar x. Isolando o x, quem cruza com o x fica dividindo, então isso é dividido por 100. E aqui eu tenho 482 vezes o 5. X igual 482 vezes 5. 5 vezes 2, 10, vai o 1. 5 vezes 8, 40, e 1, 41, me vai 4. 5 vezes 4, 20. E 4, 24. Então eu tenho aqui 2.410 divididos por 100. Isso vai resultar, desloca a vírgula duas casas, 24,10, ou seja, 24,1 ligações. E aqui eu estou com 24 ligações, então ligeiramente abaixo do limite máximo. Então, por isso que nessa faixa aqui no final do dia foi atendido aí o objetivo que a empresa havia sugerido. Ok. Um outro raciocínio que eu posso estabelecer para essa questão, especificamente para esse final aqui, é pensar que 5% de alguma coisa, 5% de algum valor x, equivale a esse x divididos por 20. É a 20ª parte, né? Por quê? Porque 20 vezes 5% dá 100%. Então, 5% de alguma coisa é o mesmo que pegar essa alguma coisa e dividir por 20. Então, se eu pensar no 482 aqui e dividir por 20, ou pegar esse 24 aqui, ó, eu pego o 24 e multiplico ele por 20. Fica mais fácil. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 480. Então, significa que 24 equivale a 20%, aliás, equivale a 5% de 480. Então, se ele equivale a 20% de 480, e aqui eu tenho 482 chamadas, logo esse 24 vai ficar abaixo de 5%, atingindo o limite. Ok? Então era isso, espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Ficamos com a alternativa E. Espero que esse vídeo te ajude. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.